Porque se nós fizermos uma análise geral, dependente do problema que cada um de nós vivemos, porque todos nós temos problemas específicos em nossa vida, esse problema ele tem uma origem. Ou ela é física, ou ela é psicológica, ou ela é espiritual. O erro que às vezes nós cometemos, que às vezes nós olhamos para um problema e tratamos ele somente no âmbito espiritual. Nesse livro, por exemplo, o pastor Cione conta a experiência que, na primeira ministração que ele foi fazer, ele viajou 4 horas, porque tomou conhecimento que uma pessoa estava enferma, e ele ficou horas e horas ministrando libertação naquela pessoa e não conseguiu obter êxito. E depois de um período estudando sobre isso, ele leu um livro de um outro autor que trabalha nessa área de pessoas endemoniadas, e esse autor ele começou a especificar características para que possamos discernir a origem do problema. Foi quando ele se deu conta, ele voltou a estudar aquele caso e descobriu que a pessoa ela não estava endemoniada. Aquela pessoa tinha esquizofrenia. Então, é muito sério isso, nós, tanto no tratar da nossa vida, mas quando nós nos colocamos à disposição do reino de Deus para exercer liderança, exercer uma autoridade, um aconselhamento com o próximo, ter esse discernimento para, antes de tratar o problema, conseguir mapear qual a origem desse problema. Nós sempre trocamos experiência, e uma das experiências que a Iris me falou um tempo atrás é de uma pessoa que a origem do problema dela é esquizofrenia. Só que ela foi buscar solução em um site que levou ela para o ocultismo. Ou seja, aí é 2 trabalhos. Primeiro, trata o espiritual, e ela foi buscar uma solução que desencadeou um problema espiritual, e depois um outro trabalho de encaminhar essa pessoa para um especialista, um psiquiatra, um psicólogo. E essa é a preocupação que nós precisamos ter como cristão. E existe uma outra preocupação. Existem vários especialistas, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, que não têm um embasamento espiritual, que às vezes tratam o problema de uma pessoa anos e anos, mas não consegue ser efetivo. Porque às vezes o problema daquela pessoa tem uma origem, uma causa espiritual que precisa ser trabalhada. E aí que entra a importância de, antes de falar de libertação, entender a importância de discernir, saber que todos nós, né, temos um problema, e qual a origem do meu problema? Porque, às vezes, a origem do problema, o fato de ser orgânico, isso não quer dizer que pode desencadear problema espiritual. E vice-versa, às vezes a origem de um problema espiritual pode desencadear um problema psicológico. E aí, esse é o primeiro passo, é o grande desafio do conselheiro espiritual, né? E aí, entendendo isso, no que nós vamos nos aprofundar hoje? Sobre o assunto de libertação, onde entra a área espiritual. E aí, quando nós falamos de libertação, nós fizemos um mapeamento, entendemos que existe uma área espiritual para ser tratada, e aí nós vamos nos aprofundar nesse caminho, né, que é a libertação. Claro para vocês até aqui? Ok? E aí, quando nós caminhamos nesse caminho da libertação, hoje, a aula introdutória, eu vou trazer um exemplo muito claro de um processo de libertação. O objetivo aqui é quebrar alguns tabus sobre diferença de libertação, sobre expulsão de demônio, para que, a partir dessa clareza, vocês estejam preparados para se permitir, a se submeter nesse processo. Quem vai conduzir vocês é somente o Espírito Santo. Nós apenas iremos dar essa visão estrutural. Porque uma das coisas que eu aprendi, e tenho aprendido muito, que o nosso maior desafio é conseguir ter discernimento das verdades que governam o mundo espiritual e o mundo moral. Quando conseguimos ter esse discernimento, conseguimos navegar com profundidade. Beleza? Então,
Eu vou convidar vocês para abrir a Bíblia lá no livro de Mateus. Interessante que orei muito e nós íamos falar só sobre físico, psicológico e espiritual. Mas o Espírito Santo, preparando para esse conteúdo, ele já me levou para esse caminho. E isso, no decorrer da aula, vocês vão entender a importância disso. O livro de Mateus, lá no... Deixa eu pegar aqui. No capítulo 15, do versículo 21 até o versículo 28. Tá ok? Capítulo 15, no versículo 21 até o versículo 28. Abriram aí, gente? Beleza? Então vamos lá. 15, 21 a 28. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Antes, quando eu lia esse trecho, eu ficava muito confuso. Nossa, como que Jesus pode ser assim, né? E até eu começar a entender que Jesus, nós viemos até conversando no carro, Jesus ele não trata as nossas vidas com superficialidade. Quando ele vai tratar a vida de alguém, todas as passagens bíblicas que eu vi Jesus tratando a vida de alguém, ele trata com profundidade. E a estrutura base que eu aprendi para a gente conseguir desenvolver o processo de libertação é entender que antes de eu tratar o sintoma, o problema, eu preciso mapear quais são as causas que está estruturando um quadro que pode levar a pessoa a desencadear um quadro demoníaco, um quadro de opressão, um quadro de obsessão. Independente das causas, o que eu tenho aprendido é que existe uma característica que se encontra na raiz de todas essas causas. O nome dessa raiz se chama orgulho. Então, antes da gente se aprofundar, entender que esse texto aqui é um texto claro e eficiente de um processo de libertação. Antes de se aprofundar nesse texto, eu quero primeiro trabalhar com vocês 4 princípios. Quando a gente conseguir considerar esses 4 princípios, nós vamos conseguir caminhar nesse processo de libertação. Então, eu vou fazer uma introdução rápida sobre esses 4 princípios e, baseado nesses 4 princípios, nós vamos refletir nesse texto. Então, vamos abrir lá no livro de Tiago, no capítulo 4. Por isso que eu falei lá no grupo, traga uma Bíblia e vamos anotar bastante. Legal que todo mundo fez isso. Tiago, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 7. Todos abriram aí? Tiago, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 7.
Posso seguir? Então, lá no capítulo 4, do 6 a 7 do livro de Tiago, fala: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, esse texto ele vai nos dar uma base para a gente conseguir entender o processo de libertação. Quando a Bíblia fala que Deus ele se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes, todos nós aqui glorificamos a Deus. Hoje é segunda-feira. Ontem nós participamos de um culto de adoração. Mas quando Deus ele confronta as nossas estruturas, é hora que nós vamos ter certeza, que é o que diz aquele cantor, até falei hoje lá na empresa, tem aquele cantor David Keelan, ele fala que o crente ele não conta mentira, né? Ele canta mentira. Porque às vezes nós nos declaramos, através dos nossos louvores, nós nos permitimos, mas na hora que nós somos confrontados, na hora que as verdades de Deus batem na nossa porta, nós, na maioria das vezes, preferimos ficar com as nossas razões. Nós, na maioria das vezes, preferimos ficar com a justificativa que vai nos sustentar a se manter naquele quadro que nós nos encontramos. E é nisso que nós vamos aprender. Nós vamos trabalhar 4 princípios. O primeiro princípio, se permitir ao confronto de nossa própria justiça por Deus. Quando Deus nos confronta, é fácil ser confrontado? Não é fácil. Mas a Bíblia fala aqui, que não é Satanás que se opõe contra as pessoas. É Deus que se opõe contra os orgulhosos. Então, nós precisamos quebrar essa primeira barreira. Antes de Deus resistir ao diabo, ele vai resistir aos soberbos. O problema não é a presença de demônio, e sim a ausência de Deus. Quando nós falamos de um curso de libertação, pelo menos eu, no primeiro dia do curso de libertação, eu já estava esperando chegar lá e ver um processo de expulsão de demônio. Mas o que eu tenho aprendido que nós não temos que nos preocupar com o ataque de Satanás sobre as nossas vidas. Nós temos que nos preocupar com a nossa insubmissão perante aos princípios que Deus tem para as nossas vidas. E a partir daí nós vamos começar a entender como funcionam as verdades que estruturam o mundo espiritual. Por exemplo, pessoas com problema financeiro, problema conjugal, problema com droga, problemas no trabalho. Nós vivemos num momento onde existem vários tipos de problemas que às vezes nós colocamos na conta de Satanás. Certo? Eu vou no culto e lá no culto falou para eu levar lá minha carteira de trabalho para orar, porque Deus vai prover. Deus provém. Eu já vi casos de uma pessoa ser abençoada com carro, eu já vi casos de uma pessoa ser abençoada com 3 meses de aluguel, porque aquela pessoa realmente estava passando uma situação financeira delicada. Mas quando, através da vida de alguns irmãos, Deus deu a base para aquela pessoa se reestruturar, ela não organizou os princípios financeiros dela para ela continuar próspera. E quando Deus confronta, o orgulho toma conta. E aí não tem como a gente falar que a culpa é de Satanás. E aí, a segunda base, depois que nós entendemos que é importante deixar Deus tratar o nosso orgulho, abrir mão do nosso entendimento, a segunda base é graças aos humildes. Eu tenho aprendido que a humildade ela é a base da santidade. Mas não é a santidade, aquele cara é santo, ele é perfeito, não, porque todos nós somos falhos. Mas a humildade é o que vai nos dar a base para que possamos viver uma vida em santidade, que possamos olhar para dentro de nós mesmos e nos encarar dentro do espelho do nosso eu. Se a gente parar para analisar, às vezes essa é uma das partes mais difíceis, porque isso vai nos confrontar a agir. E se a gente não trabalhar a primeira base, que é o orgulho, isso nos neutraliza.
As nossas razões geram orgulho, conduz à soberba e precede a destruição. Quando nos humilhamos, nós acionamos essa lei. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos, capítulo 6, versículo 4. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quando Paulo fala de lei e graça, é separar as visões, os valores, as culturas do mundo no qual nós vivemos. Isso é lei, isso é o padrão natural das coisas. Mas isso não vai de acordo com o padrão natural de Deus. Nós começamos a aprender isso com maestria quando nós refletimos em cada versículo do Sermão do Monte, lá no capítulo 5 do livro de Mateus. Jesus ali, quando a gente faz uma reflexão do Sermão do Monte, nós conseguimos ver com clareza essa diferença entre os valores que regem esse mundo com os valores dos princípios de Deus. E todos os valores dos princípios de Deus faz a gente abrir mão das nossas razões para viver a razão de Deus. Essa é a segunda base. E a terceira base é sujeitar-vos e um líder, entre um pastor e uma ovelha, em todos os aspectos. Se todas as vezes que vocês forem ouvir uma pessoa sem a outra pessoa que ela está falando, você vai concordar com o ponto de vista dela. Aí você vai lá ouvir outra pessoa, sem essa pessoa estar presente, você também vai concordar com o ponto de vista dela. E na maioria das vezes as pessoas estão certas. Por quê? Porque cada um estabeleceu um ponto de vista dentro de um padrão que entende ser correto. E é nessa hora que nós vamos abrir mão da lei. Isso é a lei. A lei é o que eu estabeleço como correto para sustentar minha linha de raciocínio. Eu vou abrir mão dessa lei para ser sustentado pela graça, pela misericórdia, porque independente de linha de raciocínio, nenhuma vai ser tão forte do que Jesus sustentou para se sacrificar fisicamente para salvar a nossa vida espiritual. Precisamos discernir muito isso para mergulhar nesse mundo espiritual. E, na prática, quebrar sistemas de orgulho envolve provas que não compreendemos, coisas que não enxergamos pelo nosso ponto de vista humano, mas precisamos ser transformados. Às vezes nós passamos por prova que nós vamos entender nesse processo de libertação que nós não precisamos entender. Nós só precisamos ser perseverante, interceder e crer que Jesus vai agir. A única preocupação que nós precisamos ter quando passamos por uma prova é saber se os nossos atos estão de acordo com os princípios de Deus, porque isso vai fazer com que sejamos sustentados pela graça. Vocês conseguem me entender? E, por último, e eu acredito, não sei vocês, mas quando eu leio esse versículo de Tiago, eu só consigo gravar. Se eu me sujeitar a Deus, eu vou ficar bem, porque eu vou resistir ao diabo, ele vai fugir de mim. Se a gente só grava isso, resiste o diabo, ele foge de mim. Resiste o diabo, ele foge de mim. Só que nós esquecemos dos 3 primeiros, que é a quebra de orgulho, que é se humilhar, que é a humildade. E quando nós esquecemos desses 3 princípios, que vão nos sustentar, porque quando nós exercemos esses 3 princípios, nós estamos debaixo de uma cobertura, porque Deus, ele é amor, mas ele é justiça. Por isso que estabeleceu regra, para que possamos usufruir das bênçãos que ele tem para a nossa vida. Mas da mesma forma que nós quebramos essa regra, ele não pode fazer nada. Ele só pode exercer a misericórdia, mandar Jesus Cristo para que possamos resolver isso. Por quê? Porque por mais que ele nos ame, o amor dele é tão grande que ele nos deu o direito de a gente fazer o que nós bem entendemos na nossa vida. Só que, às vezes, nós esquecemos da justiça de Deus e só nos apegamos ao amor e à misericórdia. E quando nós clamamos, ele não responde, nós achamos que o problema está com ele. E aí, ao invés do diabo desistir da gente, nós que desistimos da nossa esposa, dos nossos esposos, nós desistimos dos nossos filhos. Eu fui fazer uma experiência na Cracolândia com os meus irmãos aqui, eu fiquei assustado, porque toda vez que eu perguntava para um viciado
sobre a família dele, a resposta de todos era a mesma: eu não tenho família. E os únicos que disseram que tinha família, eu falei: quem é a sua família? Ou era filho, ou era mãe. Mas ninguém. Por quê? Porque, em vez do diabo fugir, essas pessoas fugiram de quem elas amam. Elas fugiram delas mesmas, gerando um complexo de inferioridade tão grande que neutralizaram elas e fizeram elas esquecerem que elas são regidas por um Deus que vai sustentar independente da adversidade. E essa é a chave. É entender que Satanás, ele não exerce governo sobre as nossas vidas. O único que exerce governo sobre as nossas vidas se chama Jesus Cristo, que nos deu autoridade para reorganizar a nossa vida, olhando para trás, olhando para a nossa história, olhando para a nossa geração, para mapear quais foram as atitudes que levou a nossa geração a quebrar princípios, para entender o porquê que nós sofremos hoje. E é através dessa autoridade que Satanás foge. Ele não foge da gente porque nós somos gente boa, não. Ele foge da gente porque nós estamos respaldados por uma autoridade chamada Jesus Cristo. E quando nós exercemos essa autoridade, nós eliminamos todas as legalidades que ele tem. Nós estamos deixando bem claro: eu sou pecador, mas eu sou falho. Eu me arrependo. Eu me deixo ser governado por um Deus perfeito que me sustenta e me equilibre. É isso que faz Satanás fugir. Simples assim. O que faz isso ser complicado é que nossos costumes estão muito enraizados com a cultura de onde nós fazemos parte. Quer ver uma diferença cultural absurda? Uma vez eu vi o Thiago Brunet, lá na África, gravando um vídeo, perto de um monte de criança. Ele falou: nossa, vocês não têm noção como que é a felicidade dessas pessoas. Eu não vejo desprezo, eu não vejo aquelas pessoas sofrendo por dentro. Sabe por quê? Porque naquele vilarejo, as pessoas não foram tão consumidas pelo materialismo. Da mesma forma que nós, como seres humanos, alcançamos um nível de consciência extraordinário, associado desse nível de consciência, nós trouxemos junto a individualidade. E essa individualidade nos faz querer ser dono da nossa razão a tal ponto que a gente só se dá conta quando o medo bate na porta. O medo de pegar o Covid-19, o medo de perder o emprego porque está com medo de ficar em casa por causa do Covid-19, o medo de falar algo com a sua esposa e ela não concordar ou vice-versa, o medo de você compartilhar com o seu esposo a misericórdia que você exerce sobre o seu filho que está no mundo das drogas, mas o seu esposo não tolera isso, e você fica entre o amor que você tem pelo seu filho e a postura que seu esposo tem em relação a essa situação. É isso que Satanás faz. Nós somos influenciados pelo Espírito de Deus e por espíritos malignos. A grande diferença é que esse Espírito de Deus, ele tem regra, e se a gente viver essa regra, nós seremos abundantemente abençoados. E já esse, ele é para frente, ele faz de tudo para que nós não tenhamos discernimento disso. Porque o maior engano de Satanás é fazer de tudo que nós, quando pensamos nele, tenhamos medo dele. Tem pessoas que têm medo até de falar o nome Satanás ou diabo. Diabo significa acusador. Satanás significa adversário. Nós não temos que ter medo quando nós temos esse discernimento. E quando nós temos esse discernimento, o inferno treme. E a partir de hoje, o inferno vai tremer quando olhar para a vida de cada um de vocês. Porque vocês, a partir desse discernimento, a partir dessas próximas 12 semanas, vocês vão mergulhar na água do íntimo de vocês, da família de vocês, mapear todas as causas influenciadas por Satanás e tratar caso a caso. E hoje nós vamos falar sobre um caso clássico aqui, agora que eu fiz essa parte introdutória, que vocês entenderam esses 4 princípios que norteiam a visão a respeito do mundo espiritual, nós vamos falar aqui de um caso clássico,
onde essa libertação ela foi sustentada por um excesso de orgulho geracional. E todos os problemas da nossa vida, todas as raízes dos nossos problemas, com certeza, são alicerçados em orgulhos de alguma área da nossa vida, e isso vai desencadeando vários outros problemas. Então, quando nós voltamos aqui para essa mulher, entra aqui um processo que nós vamos desenvolver com vocês, um processo de libertação, né? Onde a raiz do problema está estruturada no orgulho. Nós vamos aplicar esses princípios familiares para a gente entender. E o primeiro aprendizado que nós vamos ter nesse texto aqui é o seguinte. Para algum de vocês, antes de virem aqui hoje, vocês entendiam que libertação e expulsão de demônio era a mesma coisa? Ou vocês acham que são coisas diferentes? Quem acha que são coisas diferentes, levanta a mão. Ok? Alguns acham que libertação e expulsão de demônio são coisas diferentes. E quem acha que é a mesma coisa, levanta a mão. Beleza. Esse texto aqui, ele é clássico. Se você parar para analisar, nenhuma parte desse texto você vai ver Jesus falando com o demônio, mandando ele sair dali. Vocês vão ver outros textos bíblicos que Jesus faz isso. Certo? Então, libertação é muito diferente de expulsão de demônio. Expulsar demônios, o pastor Pote fala que expulsar demônio faz parte do kit evangelístico. Porque todo evangelista, qual é o processo? Ele vai lá, ele prega a palavra de Deus, leva boas novas para quem está perdido e oprimido, e aquelas pessoas aceitam Jesus, e quando ela aceita Jesus, Satanás ele vê que ele já está por um fio para perder, aí o demônio se manifesta. E aí sim, entra um processo de exorcismo que o pastor, um monte de gente cai lá na frente da igreja, às vezes a pessoa vomita porque o negócio está muito complicado, ali é expulsar demônio. Mas eu aprendi que temos que tomar cuidado, porque isso é uma expulsão irresponsável de demônio. Porque não é recomendável expulsar um demônio de uma pessoa sem mapear as bases que sustentam esse quadro demoníaco. Porque, caso contrário, o que vai acontecer? Essa pessoa vai estar toda quinta-feira no culto de libertação. Vai estar todo domingo lá, né? Já vi casos de pessoas, fulano, você não foi para a igreja não? Não, eu fiquei sabendo que aquele pastor, ele passa perto que os outros já caem. Glória a Deus por isso. Mas, se essa pessoa não mapear as causas que está levando ela a ter essa vulnerabilidade espiritual, vai ficar esse vai e vem, vai e vem, vai e vem, isso vai fazer mal para a pessoa. Então, esse é o primeiro ponto, a diferença entre libertação e exorcismo. E o segundo, quem é recomendável se submeter a um processo de libertação? Vamos olhar esse texto. Saindo daquele lugar, vou pegar aqui, ó. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa mulher é cananeia. Pergunta que eu faço é, essa mulher, ela já tinha aceitado Jesus ou não? Ok. Eu acredito que ela tinha aceitado Jesus. Porque ela saiu gritando, filho de Davi. Quando ela fez esse grito, Yeshua HaMashiach, ela declarou para todo mundo ali que ela reconhecia que Jesus Cristo era o enviado por Deus. Aquela mulher era cananeia. A reputação dela estava comprometida pela declaração pública que ela fez. Se ela não tinha aceitado Jesus, uma certeza eu tenho. Eu até escrevi aqui, ela já estava convicto e tinha discernimento de quem Jesus era. Porque era uma época que os próprios fariseus eram contra Jesus, um judeu, um carpinteiro, se declarando rei de um Deus vivo, um lugar governado por um povo romano. Se vocês analisarem esse livro lá na Escritura de Marcos, vocês vão analisar que ela era grega, ela tinha nacionalidade grega e o histórico passado dela era cananeu. E grego era nariz em pé.
É como você pegar uma pessoa da High Society, que todo mundo no mundo admira aquela pessoa, e aquela pessoa abre mão de tudo para ir atrás de Jesus. E saía gritando igual uma doida. Esse é o primeiro discernimento que precisamos ter. Para conduzir uma pessoa para um processo de libertação, ela precisa ter discernimento de quem Jesus é. Caso contrário, vai acontecer o que Jesus fala lá em Mateus, né, que expulsa um demônio e se deixar a casa vazia, depois voltam mais 7 para tormentar aquela pessoa. E aí o que acontece, igual eu falei, é culto da libertação, é culto da vitória. Mas se a gente parar para analisar, agora que nós temos um discernimento que, para se submeter ao processo de libertação, a minha briga não é contra Satanás, a minha briga é contra as minhas razões perante os princípios que Deus tem para a minha vida, sabe o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que procurar saber onde tem o culto da derrota. Onde tem o culto da derrota? Onde que vai ter o culto para eu aprender a derrotar as minhas vontades, a derrotar os meus valores, para que a graça de Deus se estabeleça em minha vida? Porque a partir daí eu estabeleço a vitória. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Então, o foco não é vencer Satanás, é se deixar ser vencido por Deus. Quando nós alcançamos esse estágio, todas as cadeias demoníacas são derrubadas. Porque quando nós alcançamos esse estágio, nós começamos a entrar num processo que nós da área de libertação chamamos de mapeamento espiritual. Nós começamos a nos submeter. Eu não sei vocês, mas no meu processo de conversão, eu tive uma experiência extraordinária em várias áreas da minha vida. Eu só consegui entender esse texto quando eu vivi algumas experiências que eu não encontrava lógica. Eu, por exemplo, numa área específica, eu trabalhava em uma empresa, fui convidado para trabalhar no interior da cidade e foi contratado outro diretor. E eu fiquei nesse interior da cidade sozinho lá naquela empresa. E esse diretor sempre me gerava demanda. A minha preocupação sempre foi se posicionar pela competência, e eu percebi que ele tinha uma política. Esse diretor, ele baseava em política, e ele me pedia várias coisas que eu não concordava, e fazia, via coisa errada, só que eu tinha acesso aberto ao presidente dessa empresa. E várias pessoas ao meu redor me influenciavam, não tem condições, você tem potencial, era para você estar naquela cadeira, e você não está, você está aqui comendo mosca, enquanto a galera lá está ganhando dinheiro, você foi encostado do mercado. E aquilo começou a me consumir de tal ponto que, como eu não tinha o discernimento que está escrito em Tiago, de não deixar o meu orgulho tomar conta, porque o nosso orgulho cresce quando nós somos rodeados de influências como essa que sustentam a nossa razão. Eu fiquei revoltado e fui procurar um outro trabalho. E aí, o que aconteceu? Os outros diretores me influenciaram a chegar no presidente e falar todas as verdades que aconteciam no bastidor. Eu fui lá, estufei o peito e fiz. E saí de lá levinho. E esse diretor, depois de me submeter a um processo, ele falou que nos 2 anos ele queria me matar se ele me visse na frente. E o que aconteceu comigo? Toda vez que eu pensava nele, eu passava mal. Foi nesse período que eu desencadeei a pressão alta. Eu comecei a ter dores de cabeça excessivas, essa parte do corpo ficava toda dormente, eu chegava no hospital, não era nada. E aí eu comecei a ter experiência com Deus em várias áreas do tratar de Deus na minha vida, eu comecei a ser mais humilde, eu comecei a abrir mão da minha razão, porque isso foi acontecendo numa proporção que eu estava me enchendo tanto do Espírito Santo, que eu não já queria saber mais nada. Eu só queria viver aquela presença. Do lado da minha casa, do apartamento, vivia um casal com um filho recém-nascido, e na madrugada eu era tomado pelo Espírito Santo, e eu, quando eu me dava conta, era 6 horas da manhã, eu estava orando, a ponto da minha esposa pedir desculpa no outro dia, porque eu não conseguia me conter. E nesse processo, o Espírito Santo começou a tratar, começou a trazer a memória. E nesse processo ele falou, você lembra daquele diretor? Lembro. Você lembra daquelas razões que sustentou você fazer aquilo? Lembro. Então, mas agora você lembra que está escrito lá em Romanos? Que toda autoridade é constituída por Deus e não tem condicional. Se ele agir correto, você perdeu a sua razão quando você foi submisso àquela autoridade.
E esse é um processo que você precisa tratar. Eu fui até ele, reconstituí a minha relação com ele, pedi perdão, voltei a gerenciar aquele departamento. Ele chegou 3 meses depois falando que eu alcancei um nível de maturidade que ele não sabia como. Eu, por dentro, mergulhando de alegria. Eu não tenho dúvida que o inferno estava estremecendo. Tratar base. Então, quando nós entendemos a forma de Deus agir, às vezes nós não precisamos questionar, só precisamos nos permitir ser perseverante e interceder, que é o primeiro ensinamento. É até estranho falar isso, porque às vezes quando nós vemos um curso de libertação, a expectativa é se submeter e ir embora. Mas eu aprendi a duras porradas espirituais, que às vezes cada dia lá no Secrai eu voltava assim, Senhor, tá bom. Eu aprendi que essa expectativa que eu gerava de ir no culto, de me submeter a um processo de libertação e sair dali leve, em paz, aquilo ali é um pronto-socorro. Eu, por exemplo, já várias vezes falei de irmãos que veio aqui na frente, a pessoa se quebrantava, a pessoa deitava, chorava, aí dava na quinta-feira, às vezes essa pessoa estava no rock, estava na festa, e eu falava, aceitou Jesus só da boca para fora. E hoje, eu entendo que não é assim. Foi um pronto-socorro para aquela pessoa. Mas é importante se submeter num processo para a gente mapear as causas que está sustentando aquele ciclo vicioso. E aqui Jesus ele fez isso com maestria. Jesus ele fez um mapeamento espiritual na vida daquela mulher que ele foi tratando as causas. E as pessoas ficaram escandalizadas. Por quê? Jesus utilizava métodos completamente diferentes do padrão social daquela época e da época de hoje. Essa mulher passou por duras provas e nós, na maioria das vezes, precisamos passar por essas provas. E nós vamos aprender. A primeira prova foi a prova do desprezo. Vamos imaginar a cena. Jesus está caminhando e essa mulher vem. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia fala que a filha dela estava endemoniada. Eu não conheço, não tem como pensar, mas se a gente analisar o quadro histórico da época, uma mulher veio até Jesus porque a filha dela estava endemoniada. Nós não vimos em nenhum momento ali falar do pai dessa pessoa. Cadê o pai dessa criança? Hoje, quantas mães estão desesperadas clamando por Jesus? Quantas pessoas estão sofrendo alguma área, mas quando a gente começa a analisar a estrutura da familiar daquela família, as bases estão disfuncionais, estão contrárias ao princípio que Deus estabeleceu. E nós vivemos num tempo que está pior, porque hoje os valores familiares se inverteram. Se nós não estivermos bem apegados com o Espírito Santo de Deus, às vezes existem bases disfuncionais que aos olhos da sociedade onde nós convivemos é natural. Hoje cedo, assistindo um jornal, indo trabalhar, eu vi uma reportagem de uma menina de menor que foi pega lá no motel entrando com um homem. E essa menina foi aliciada lá por uma pessoa, inclusive numa praça em frente onde eu trabalho, fiquei até assustado. Às vezes nós, como conselheiros espirituais, ouvimos cada caso familiar que para a cultura daquela família, aquela situação é natural. Então, essa mulher, ela foi desprezada por Jesus. Jesus desprezou, ela não desistiu. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vamos lá. Nós, às vezes, estamos passando por momentos de tanta aflição, de tanto desespero, que só nós sabemos, dentro do nosso eu, o quanto dói, independente de qualquer problema. E nós clamamos a Deus. E, às vezes, nós não escutamos a resposta de Deus. O que acontece? É hora de Satanás atuar. Ele não acredita em você. Cuidado, tá? Porque esse Deus aí, ele só quer te cobrar responsabilidade. Aí o que vira? Tem pessoas que têm medo de Deus. Tem pessoas que acham que Deus desprezou. E é por isso que nós precisamos trabalhar aqueles princípios de Tiago. E essa mulher fez isso com maestria.
A ponto de os próprios discípulos falar, Senhor, despeça dela, ela está gritando. Ou seja, imagina o escândalo que essa mulher estava fazendo. Independente do desprezo de Jesus Cristo, ela intercedeu, ela continuou, ela perseverou. Davi fazia isso muito bem. Até o próprio Jesus na cruz. Pai, por que me abandonaste? Mas mesmo sofrendo, ele questionou, porque a humanidade dele já estava chegando no ápice da dor humana. Mas a fé dele estava sustentada em Deus. E esse é o primeiro ensinamento que eu tenho aqui, é persistência. E Jesus, ele mapeou isso. Porque não depende do agir de Deus, depende das nossas atitudes. E aí nós vamos se perguntar, por que Jesus não operou milagre na vida daquela mulher? Por que Deus não opera um milagre para libertar aquela pessoa daquele demônio que está enfermo? Porque Ele pode. Ele é todo poderoso. Nós precisamos nos questionar sempre. E uma das respostas que eu aprendo com essa pergunta é que eu creio que se Deus faz um milagre na vida de uma pessoa para curar uma enfermidade, para curar uma ferida, é para algum propósito maior que não seja o tratar da vida daquela pessoa somente. Sabe por quê? Porque milagre, ele não transforma caráter. Porque se milagre transformasse caráter, Jesus não era traído na ceia. Nós cremos num Deus pela fé. E Judas, que viu tanto milagre, foi tocado, recebeu a presença. Mas o caráter dele não foi transformado. Porque as bases que sustentavam o desvio de caráter precisavam ser trabalhadas. E é por isso que precisamos, às vezes, nos permitir, dói, mas nós vamos receber a vitória. Porque a atitude tem que partir da gente. Porque o Espírito Santo vai estar lá de braços abertos. Até na hora da dor ele vai estar para consolar. Outro ponto, quando Deus se silencia, vem o espírito do orgulho. Deixa eu pegar aqui. Esse é o momento de discernir o caráter de Deus. Então a pergunta é, quando Deus está em silêncio, o que eu vou fazer para conseguir ter essa perseverança que essa mulher tem? Para conseguir ter a fé que essa mulher tem? E continuar clamando por ele mesmo que ele não responde? Discernir o caráter de Deus. O caráter do homem é duvidoso, mas o de Deus não é. Vocês concordam comigo? Então nós precisamos lembrar que o único mau caráter que está gerando caos na nossa vida é Satanás, nos influenciando a tomar atitude contrária ao princípio de Deus. E nós clamamos a Deus e ele não responde, mas o silêncio dele faz parte de um tratar em determinada área da nossa vida, igual ele fez com essa mulher. Eu conheço pessoas que já chegou para mim que fala que vai no culto, numa missa, e às vezes sente a presença de Deus, mas às vezes tem medo de se submeter àquela experiência, preocupada com a reação que seus familiares terão a respeito. E aí, qual é o meu papel diante disso? Interceder para que essa pessoa enxergue Jesus da mesma forma que essa mulher enxergou. Abrir mão dos valores sociais, abrir mão de qualquer coisa. E mesmo que ele não respondeu, ela continuou, porque ela já estava convicta de quem Jesus era. Porque quem levou isso para o coração dela não foi os homens. Foi o mesmo Espírito que levou o coração de Pedro quando Jesus perguntou para Pedro quem esse povo disse que ele era. E Pedro falou que ele é o Cristo enviado. Jesus falou o quê? Feliz é você, Pedro, porque isso veio do Espírito de Deus, não veio de homem. Beleza? E depois vem a segunda prova, a prova do preconceito. Então, depois que ela foi ignorada, que os discípulos falaram, Senhor, responde essa mulher, porque o negócio está feio, né? Esses dias eu estava vendo o pastor Cote falando sobre isso, o pastor Cote falou, Senhor, responde essa mulher, porque daqui a pouco o povo vai parar de seguir a gente, vai ter menos fiel, o dízimo vai diminuir, pense em várias coisas. Vai sair na televisão. Nossa, se a Globo souber disso, o negócio está complicado. Então, depois que Jesus trata isso, ela passou essa fase, ela continuou. E aí Jesus, ele veio na fase do preconceito. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Nossa,
Se a gente tiver uma visão dentro dos padrões sociais que governam esse mundo, nós vamos ficar confusos. Que Jesus é esse que está apontando o dedo, só faltou dar um tapa na cara? Mas Jesus, ele confrontou um outro orgulho que sustentava a geração daquela mulher. A Bíblia fala lá em Marcos que aquela mulher era grega, né? Eu até anotei aqui. Ela era Síria-fenícia grega. Ou seja, a nacionalidade ela era grega e a origem dela era cananeia. Ok? Está aqui um casal de venezuelano. Certo? Eles vão tirar a cidadania brasileira. Então, a nacionalidade dele, eles terão nacionalidade brasileira. Mas o histórico passado deles é venezuelano. Era a mesma coisa com ela. Agora, vamos pensar no aspecto social. Porque hoje, quando você vai em determinado lugar, antes da pessoa perguntar seu nome, pergunta seu sobrenome. Vamos olhar a posição dessa mulher. O povo grego, naquela época, o governo romano, ele governou com as armas toda aquela região. Mas o grego, e até nos dias de hoje, ele governou a filosofia intelectual das pessoas. Então, naquela época, quem era grego era da alta sociedade. Então, uma mulher da alta sociedade, respeitada pelo governo que cuida daquele povo, se submetendo a um judeu que é escravo dos romanos. Ou seja, Jesus, ele aplicou psicologia reversa. Porque ele veio enviado ao povo de Israel, ao escravo dos romanos, que baixa a cabeça para os gregos, enquanto uma grega veio atrás dele igual a doida, querendo viver essa experiência que o povo de Israel, que os servos estavam tendo. Jesus, ele quebrou o preconceito na alma, na vida, na história daquela mulher de tal forma que ela já teve o segundo motivo para virar as costas e ir embora, porque ele envergonhou ela ao meio da sociedade. Se fosse nos dias de hoje, ele ia terminar a frase, todo mundo já está mandando no zap lá, daqui a pouco o pessoal ia sair lá no blog lá do Povo Rico. Você ficou sabendo o que aconteceu? Que loucura! Quebra de orgulho. Aquela mulher, ela tinha um espírito de orgulho que estava amarrando muito a vida dela e da família dela. Então, quando excluímos alguém, indiretamente está dizendo, eu sou melhor. Ou seja, o povo grego, o povo romano excluía determinadas pessoas. Então, indiretamente, eles estavam falando o quê? Eu tenho complexo de superioridade sobre vocês. E quando nós exercemos complexo de superioridade, o que nós desencadeamos? Idolatria. E a idolatria é um princípio que, às vezes, hoje, aos olhos de muitas pessoas, associa isso só com imagem. Mas existe a idolatria da superioridade. Existe a idolatria do dinheiro, porque nós, às vezes, desencadeamos a avareza, um medo paralisante de não conseguir conquistar algo, então eu vou no alvo, vou no alvo, vou no alvo. Ou um medo paralisante de perder o que conquistou. E essa avareza desencadeia uma idolatria por um dinheiro de tal forma que a Bíblia deixou bem clara que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, o amor ao dinheiro não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. Existem vários padrões de pensamento que desencadeiam em nós uma idolatria que abre um precedente para construir fortalezas que nos aprisionam. E é o que aconteceu com essa mulher, isso que Jesus quebrou. Você percebe como Jesus ele vai lá no íntimo, ele não é superficial? Isso é um mapeamento espiritual. Nosso desafio é esse, não somos nós que vamos descobrir na vida de cada um de vocês quais são as bases nas profundezas de lá do porão da alma de vocês. É o Espírito de Deus. O mesmo Espírito que mostrou para Jesus e conduziu Jesus é o que nós fazemos, através de algumas etapas que nós vamos aprender no decorrer desse curso. Correto? Então, temos que tomar cuidado com o complexo de superioridade. Aproveitando esse gancho, eu abri um parêntese.
Isso está lá no livro também do Alcione, do Físico, Psicológico e Espiritual. Ele fala um negócio muito interessante. A Bíblia fala que Satanás é o pai da mentira, mas ele também é o pai do extremo. Hoje, nós vivemos numa sociedade que as pessoas estão idolatrando a sua posição social porque elas estão com um complexo de superioridade. Enquanto outro extremo de pessoas que têm um potencial extraordinário, as oportunidades estão pulando na porta da vida dela, só que ela tem um complexo de inferioridade tão grande que faz ela não conseguir enxergar isso. Essas duas pessoas, existem raízes na sua base que sustentam isso. E uma dessas raízes são os valores sociais na qual nós somos condicionados, onde às vezes o materialismo fala mais alto. Só que hoje nós vivemos uma época que está evidente a consequência disso. Muitas pessoas milionárias financeiramente, mas miseráveis emocionalmente. Os milionários que vocês analisarem, que são bem-sucedidos financeiramente e espiritualmente, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão pegando a parte da fortuna deles e entregando para quem não tem, porque eles conseguiram entender o sentido da riqueza, prosperidade. Entende? Então, temos que tomar cuidado tanto com o complexo de superioridade como o complexo de inferioridade. E depois de passar pela segunda prova, veio a prova mais dolorosa. Que só via ela lá na vida boa, Jesus chamou ela de cachorra. Em outras palavras, Jesus falou isso. O que Jesus falou aqui? Não é certo tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorros. Gente, imagine como estava o psicológico dessa mulher. Vocês concordam comigo que é só sendo tomado pela graça de Deus para continuar caminhando, sendo confrontado? Em algum momento vocês estão vendo o agir de Satanás aqui? A nossa preocupação não tem que ser com o agir de Satanás nas nossas vidas, mas tem que ser com a mão de Deus no nosso peito. Jesus, ele colocou a mão com toda a força no peito dela ali, pela terceira vez. Só que a fé, a intercessão, a convicção que ela tinha de quem Jesus era muito maior do que o confronto que Jesus estava fazendo para quebrar a estrutura de orgulho que estava alicerçando a fortaleza que aprisionava a vida espiritual dela e da família dela. Ok? Então, como que a gente consegue entender isso? A Bíblia fala que ela era cananeia. E aí, precisamos analisar as nossas raízes geracionais. Quando a gente mergulha sobre a história do povo cananeu, fazendo uma análise paralela lá no Primeiro Testamento, nós vamos entender que o povo cananeu, certo? Quem era o líder do povo cananeu? Canaã. E quem era Canaã? Era filho de Cão. É estranho falar. Filho do Cão. E quem era Cão? Filho de Noé. E a Bíblia fala que, numa certa vez, Cão, ele descobriu a nudez do pai. Em outras palavras, Cão desonrou Noé. E aí entra um outro princípio. Se você analisar todos esses princípios que Jesus ajudou a estruturar, são princípios que estão na Constituição Federal do Reino de Deus, chamado 10 Mandamentos. E foi outra quebra de princípio, porque Cão, ele desonrou o pai. E o mandamento, que é o único mandamento que tem recompensa, é qual? Obedecer pai e mãe para que tenha vidas longas. E qual foi o problema? Noé, ele não amaldiçoou Cão. Ele amaldiçoou o filho de Cão. O seu filho, a sua descendência, vai te desonrar da mesma forma que você me desonrou. E quando você, a partir daí, analisa toda a história de Canaã, vocês vão descobrir que o povo de Canaã era um povo que não valorizava o altar de Deus. Desonravam as autoridades, desonravam Deus. Né? Eu até trouxe aqui, ó,
O legado dos cananeus é de desonra e desprezo às coisas sagradas de Deus. Jesus até disse certa vez: não lancei as vossas pérolas aos cães e aos porcos. Jesus ele disse essa frase dentro de um contexto que ele se referia ao povo cananeu. Ou seja, aquela mulher, a geração passada dela, tinha raízes profundas de desonra divina, como consequência de uma desobediência de honra do filho com o pai. E Jesus ali, ele tratou a parte mais profunda que sustentava a cadeia espiritual na vida daquela mulher. Quando ele falou, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E aquela mulher, ela deu checkmate na resposta dela. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Isso é muito forte. Porque quando eu li isso começou a fazer sentido na minha vida, eu falei, Jesus, até hoje eu só falava que você era o Senhor da minha vida, mas eu nunca falei que você era o dono da minha vida. Ela abriu mão, ela quebrou espiritualmente todas aquelas cadeias que sustentavam em submissão a liderança celestial. Porque ela deixou bem claro que, independente da sociedade, independente do meu passado, quem é o dono da minha vida, quem governa a minha vida, é Jesus. Quer ver um outro exemplo disso? Daniel. Eu vou dar um exemplo para vocês, convicto que isso tudo faz sentido. Daniel, lá no capítulo 9, ele intercedeu a Deus. Em nenhum momento ele chegou lá fazendo como eu faria. Tem que ser verdadeiro. Eu já ia falar, Senhor, quem errou com o meu bisavô, quem errou com o meu avô, quem errou com minha mãe, foi meu pai, não foi eu, não. Mas Daniel não fez isso. Daniel, Senhor, eu, meus pais, nossa geração, nosso governador, nosso presidente, nós pecamos contra ti. Nós desobedecemos a sua lei. Nós não merecemos. Ele clamou, igual essa mulher fez. E o que aconteceu? Depois de 21 dias, o anjo do Senhor veio e trouxe a resposta para Daniel. E aquilo ali transformou a nação de Israel. Ou seja, essa mulher fez igual, Daniel fez igual a essa mulher. Deixou bem claro que o dono da vida dele é o Senhor, que dependente do que a família, a geração dele fez para sustentar aquela situação, ela cria na misericórdia do Senhor. E vocês querem outra prova que isso, o mundo espiritual é uma verdade? Quando vocês vão ler lá no capítulo 10, entre o versículo 12 ao versículo 13 do livro de Daniel, mostra o anjo chegando. O anjo, a Bíblia fala que quando Daniel estava num lugar aberto, tinha várias pessoas, e Daniel viu o anjo. Quem estava ao redor dele não viu, mas ouviu. Todo mundo ficou com medo, todo mundo ficou aterrorizado. Daniel baixou desesperado, o anjo levanta. E você quer a prova que isso é verdade? Que o anjo falou, Daniel, não tenha medo. Deus ouviu o seu clamor e a sua humilhação. Desde o primeiro dia que Daniel orou, Deus ouviu a oração e a humilhação de Daniel e mandou o anjo responder para Daniel. Aí sabe o que o anjo falou? Eu demorei porque o príncipe da Síria estava me neutralizando. E aí, o anjo Miguel veio e eu estou aqui. Agora eu pergunto para vocês, existe algum príncipe nesse mundo que consegue se manter vivo quando enxerga algum ser celestial? Não tem como. Se vocês analisar na Bíblia, seres celestiais, ele tem uma luz tão forte, tão forte, tão forte, que o próprio, antes de Josué, falhou a memória, Moisés, quando pediu para ver a face de Deus, Deus falou, você só vai ver meu vulto. Ele desceu resplandecido. A nossa estrutura física não aguenta conviver num ambiente de seres celestiais. Isso é a prova que o príncipe da Pérsia era alguma entidade demoníaca.
É por isso que lá em Efésios 6,10 a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, mas contra principado e potestade. Por que fala principado e potestade e não fala logo que é contra o diabo? Porque eu entendo que Paulo quer dizer que o mundo espiritual, o Satanás, os demônios, eles são extremamente organizados. Esse versículo de Daniel evidencia que uma das organizações que eles têm é segmentação geográfica. O príncipe da Pérsia, ou seja, cada região geográfica existe um príncipe das trevas. Se você não precisa nem se aprofundar no estudo, faz uma avaliação da cultura social do Brasil. Quando o estrangeiro olha para o Brasil, o que vem na cabeça? Carnaval, sexo. Existe uma entidade da prostituição muito grande no Brasil instaurada. E depois que Satanás ele segmenta as suas entidades geograficamente, ele começa a segmentar por especialidade. Como eu falei, Satanás é o pai do extremo. Então, hoje nós vivemos uma extremidade onde existem muitos ateus, onde existem muitos cientistas materialistas, que eles se apegam com o que a ciência diz. Eu não vou tirar a razão deles. Por quê? Porque foi graças à ciência que em menos de um ano, hoje, nós temos a vacina, que vai possibilitar a cura de uma enfermidade que assolou a humanidade. E, por outro lado, se a gente olhar a história da igreja, nós vimos muitos religiosos que, por falta de discernimento, o próprio Deus fala que o meu povo padece por falta de conhecimento. Os religiosos, por falta de discernimento, às vezes, não conseguiram lidar com essas mudanças culturais e tratando a sociedade com a mesma tradição de antes, quando a sociedade prezava pelos valores cristãos. E aí, às vezes, em alguns lugares, Satanás ele faz essas entidades fazer as pessoas se apegar mais à ciência. Por quê? Porque a ciência comprova como as coisas funcionam, como as coisas acontecem. Só que hoje nós vivemos uma realidade que prova que a ciência ela pode até falar como o ser humano processa toda a sua estrutura orgânica. Mas a ciência não tem resposta do porquê da vida. A ciência não tem resposta para o vazio das nossas almas. E aí, o que nós nos restamos? A questão espiritual. Só que aí Satanás ele tem um outro especialista, porque ele tem especialista para atuar naquela área da extremidade, do materialismo, do ateísmo, e tem especialista para atuar no excesso de espiritualidade. Que eu tenho aprendido que nós não podemos naturalizar o espiritual e nem materializar. Desculpa, nós não podemos naturalizar o espiritual, isso aí, e nem espiritualizar o natural. E aí, quando nós vamos para a área da espiritualidade, nós aceitamos Jesus, nós recebemos um amor tão grande, uma misericórdia tão grande, e o que acontece quando nós saímos daquela porta para fora? Nós queremos mostrar para todas as pessoas isso que nós estamos vivendo. E aí onde Satanás entra com a religiosidade, e entra as decepções, e mistura o espiritual com o natural, e aí quem governa é o nosso orgulho. E aí existem várias cadeias. As cadeias que sustentam o materialismo, as cadeias da religiosidade. Pessoas que estão na igreja há 40 anos, que acham que depois que aceitou Jesus, Satanás não consegue influenciar nada, Satanás não toma conta da vida dele. Mas é o que eu falei, milagre não transforma caráter. E o único que transforma caráter é o Espírito Santo de Deus, através de uma humildade que nos leva a abrir mão do nosso orgulho para receber a graça de Deus e fazer Satanás se afastar de nós. Como? Quando nós, através dessa graça, conseguimos liberar perdão. Perdão para aquele esposo que traiu ela por 4 anos. E isso aprisiona ela no medo de achar que todos os homens fazem a mesma coisa. Perdão por aquele diretor que, por mais que as atitudes deles estavam erradas, mais errado era eu, de querer provar a minha razão no meio social, só para querer estar na cadeira que ele estava também. Porque, no final das contas, tudo é intencional. Tudo é intencional. Nós só precisamos associar as nossas intenções com as intenções que Deus tem para a nossa vida. Está claro para vocês? Então, o que nós aprendemos?
A fé dimensionada pela humildade deixou claro que Jesus não era apenas o salvador daquela mulher, mas Jesus era o dono daquela mulher. Então, quantos aqui tem Jesus como dono da vida de vocês? Aleluia, aleluia. Vamos lembrar disso quando a mão de Deus estiver estampada nos nossos peitos. Não podemos esquecer disso, porque quando a mão de Deus... Gente, hoje, toda segunda-feira eu faço uma reunião lá na empresa, né? Não toda, me perdoe, às vezes pode puxar minha orelha, pastora, que na correria do mundo empresarial a gente deixa passar, mas hoje eu falei um pouco sobre orgulho e dei um exemplo meu. O homem, eu acredito que pelo aspecto de honra que Deus condicionou a ele, de ser o provedor, ele tem algumas características que o torna mais duro do que a mulher. E eu vivo isso com experiência clara, que às vezes eu discuto com a minha esposa, e quando ela está errada, passa horas e ela volta meu amor. O problema é que eu não consigo estar tudo certo, porque o orgulho começa a me sustentar. Porque tem certas situações, gente, que não levam ao nosso ápice, porque é natural. E aí o que acontece? Eu preciso ir lá orar a Deus, eu preciso falar assim, eu sei que não dá, mas não dá. Enquanto eu fico negociando com as minhas razões, a mão de Deus está no meu peito. É uma área que eu tenho que trabalhar arduamente. E entra outro lado também, um aspecto que eu falo muito lá na empresa, sobre comunicação. Nós precisamos entender linguagem de comunicação. Quem conhece minha esposa aqui, eu fico à vontade de falar isso, porque nós assumimos o compromisso de todas as experiências da nossa vida ser revertido em testemunho, para a honra e glória de Deus. Quem conhece minha esposa aqui sabe que minha esposa é fechada. E eu sou muito raciocínio lógico. E às vezes eu pensava, às vezes eu via a pessoa com carinho e tal, e eu entendi nas raízes do passado da minha esposa que a forma dela ser afetiva era diferente de uma forma de falar eu te amo. A forma dela expressar o amor pela minha vida é perguntar, você já tomou seu remédio de pressão? Olha, você tem que ouvir as mensagens da pastora Cris. Olha, o que você comeu hoje? Eu e minha esposa chegamos a ter um diálogo de ela falar o que estava atormentando ela, porque a partir de entender todo esse contexto, nós estamos aprendendo a discernir certas coisas. Esses dias eu falei, meu amor, o que você tem? Ela falou, me deixa quieto que eu estou brigando com a minha alma. Ela está querendo arrumar confusão. Eu falei, tá bom, segura a onda aí, eu vou interceder aqui. E aí depois nós fomos nos aprofundar e ela falou que às vezes ela se consome por dentro. Porque ela tem medo de me ver morrer, porque o cardiologista já falou comigo que ou eu organizo o meu padrão de vida, ou fazer regime, é igual quando nós vamos no pronto-socorro na igreja receber a expulsão de Satanás. Isso é de pirona, isso não é analgésico. E aí eu fiquei assustado, eu falei, nossa, isso é uma declaração de amor. Isso é um amor misericordioso, isso é um amor incondicional, porque eu me dei conta que nem eu estava me amando tanto quanto ela me amava. Por quê? Porque eu percebi que a correria do mundo estava fazendo eu esquecer de sustentar a minha estrutura física. Eu só estava me preocupando de sustentar a minha estrutura espiritual. Isso é batalha espiritual, gente. Isso é batalha espiritual. Eu costumo dizer o tempo todo, quando nós levantamos, colocamos o pé no chão e vamos agir, nós estamos no campo de batalha. E nessa hora, nós precisamos rugir como leão. Nós precisamos estabelecer a autoridade que Jesus delegou para as nossas vidas. Mas na hora do Mateus 6,6, de entrar no quarto em secreto, nós só precisamos deitar no colo do Senhor como cordeiro e se permitir ser cuidado, ser tratado e preparado para o nosso orgulho, não fazer a gente ficar de birra com a nossa esposa. Amém? Então, para encerrar, queria que vocês fechassem os olhos, vamos levantar, para a gente fazer uma oração de encerramento. Vamos... Vocês conseguiram acompanhar, entender? Deixa eu só pegar aqui.
Vou colocar um louvorzinho. Então, gente, eu vou assim, se a gente analisar esse livro aqui, ó, ele é a base para que possamos mergulhar dentro da nossa história, dentro da história dos nossos familiares. Estava vindo falando com eles, eu não sei se vocês acompanharam aqui na igreja, teve uma época do pastor Mário, e o pastor Mário, ele teve um livro que ele escreveu, A História da Minha Vida. Só que as páginas desse livro, ele era todo em branco. Esse livro é para que cada um de nós escrevêssemos a história da nossa vida. E o primeiro capítulo foi para saber a história do nosso passado. Eu não escrevi esse livro todo, porque no primeiro capítulo eu recebi meu avô e minha avó na minha casa. Eu tive a oportunidade de gravar e perguntar como foi a história deles dois, para entender por que hoje os valores da minha família é do jeito que é. Graças a Deus, é muito apegado nos valores familiares. 3 semanas depois, meu avô faleceu. Mas eu não escrevi o resto do livro, mas hoje eu entendo que aquele momento não era para escrever o livro, era para tratar a minha vida. Era para eu fazer um mergulho no meu passado. Se a gente olhar lá o primeiro capítulo de Mateus, nós vamos conseguir entender agora por que fala que fulano era filho de Beltrano, Beltrano era filho de Ciclano, ou seja, foram 3 gerações, né, de 14 anos, para chegar até a geração de Jesus. Aí eu vou estimular vocês a fazer uma reflexão. Quem sabe o nome da avó? Da mãe? Levanta a mão. Quem sabe o nome da avó? Levanta a mão. Quem sabe o nome da bisavó? Quem sabe o nome da tataravó? Quem sabe o nome que vem depois de tataravó? Vamos mergulhar no nosso eu. Vamos mapear aquelas áreas da nossa vida que está trazendo tormento, que está dando liberdade para Satanás trazer pensamentos que nos aprisionam. Depois vamos com mais profundidade no nosso passado. Foi isso que eu fiz com meu avô, com minha avó, isso me ajudou de uma forma. E a minha meta é só colocar em prática o que o pastor falou no culto quando meu avô faleceu. E meu avô era um homem que valorizava a vida, gerando valor na vida do próximo. E aí, esse livro ele vai nos ajudar muito. Então, mergulhe, nós vamos falar sobre o que é cativeiro espiritual, nós vamos falar até onde vai a ação demoníaca, nós vamos falar sobre alianças espirituais. Quando a gente olha para a Bíblia na ótica de aliança, nós vamos analisar que às vezes nós fizemos tantas alianças que é natural, mas são contrárias ao princípio de Deus e precisam ser tratadas, porque com certeza isso pode influenciar em alguma base que tem trago tormento em nossas vidas. Nós vamos falar sobre iniquidades familiares, o que aconteceu com o nosso passado. Porque se a gente fizer uma análise, nós somos uma cultura ocidental, que até a década de 60 vivia com os valores de acordo com os princípios de Deus. Meu avô, quando eu falei, ele namorou com minha avó durante 1 ano. Ele viu minha avó 2 vezes, no dia que ele pediu a mão da minha avó em casamento, e 6 meses depois, na festa da igreja, ele namorou com ela. Ele ficou do lado da minha avó, com a pessoa acompanhando. Que hoje isso parece ser uma loucura. Mas isso gerou uma expectativa tão grande, com um cuidado tão grande, que faz, às vezes, eu entender hoje quais são os valores que são alicerçados. Agora, vamos contar no dedo. Eu glorifico a Deus, porque hoje nós temos um testemunho aqui de casal que se preparou para viver o plano de Deus na vida dele, que é esses 2 pastores aqui, que eu vejo como referência para mim. Ontem meu irmão casou. Ele passou por um desafio muito grande e parece ser muito natural. O que nós estamos falando aqui hoje parece ser muito brega. Mas eles viveram a experiência essa noite, eles se prepararam para essa noite. Isso está sendo muito escandalizado lá fora. E a consequência disso são cadeias espirituais. Isso ficou mais aflorado com o isolamento social, porque obrigou as pessoas a sair do seu eu. Isso gerou desespero. Alianças entre homem e mulher, alianças entre 2 pessoas, no cativeiro de um pecado. O que é pecado?
Eu falo muito lá na empresa, às vezes, muitas coisas não são pecados, mas influencia a gente a caminhar para esse caminho. Pecado é uma regra, existe uma regra. Eu quebrei essa regra, eu pequei. E às vezes eu quero consertar sem autoridade. A Bíblia fala que chegou uma pessoa para expulsar o demônio, e o cara falou, sai, em nome de Jesus, aquele que Paulo fala. E o demônio falou, Paulo eu conheço. Jesus eu conheço. Paulo eu ouvi falar. E você, quem é? Se eu amanhã, 6 horas da manhã, começar a ir no sinal, levantar a mão desses carros parados, eles vão buzinar, vão me chamar de louco. Vão me chamar de doido, ou se não passar em cima de mim. Lá em São Paulo, corre o risco de levar um tiro. Agora, se eu colocar uma farda e levantar a mão, antes de eu terminar de levantar, os carros param. Por quê? Porque aquele policial, ele exerceu autoridade que foi delegada por ele pelas leis que governam esse mundo. Nós precisamos exercer a autoridade que Jesus deu para nós. Porque senão não vai ter sentido, gente. A partir de hoje, quem tem que ter medo é Satanás. Porque a sua briga não é contra ele. É contra o seu orgulho. É contra as suas razões. Para que você deixe a mão de Deus sair da superficialidade e penetrar no seu interior. Amém? Vamos orar? Feche os olhos, eu vou convidar vocês a pensar nos problemas que vocês têm hoje. Se vocês estão aqui, eu sei que foi por algum motivo. Às vezes o problema não são nem de vocês. O problema pode ser de algum ente familiar de vocês. De algum filho, de algum amigo. Faça como essa mulher. Ela usou uma palavra. A palavra que ela usou foi: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Ela estabeleceu uma palavra que abriu mão de todos os orgulhos que neutralizava ela. Eu não sei qual é a palavra que vocês precisam dizer, mas eu sei que o mesmo Espírito que influenciou a vida daquela mulher é o que vai tocar na vida de vocês agora. Pede o Espírito Santo, pergunte a ele qual é essa palavra. Essa palavra, ela será fruto do discernimento da prova que você está passando. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós agora pedimos ao Teu Santo Espírito que nos dê discernimento. Discernimento para olhar para todos esses problemas que têm nos trago ansiedade, têm nos trago medo, têm trago depressão, têm trago opressão, têm trago sentimentos de desistir. Senhor Jesus, assim como o Teu Santo Espírito tocou a vida daquela mulher, toque o nosso espírito para que possamos discernir qual é a palavra que precisamos entender, qual é a raiz que sustenta as fortalezas que quer aprisionar determinada área de nossas vidas. Toque, Senhor, no coração de cada pessoa aqui nessa noite. Toque no coração de cada pessoa que estas pessoas têm trago nos pensamentos agora. Nos seus filhos, nos seus familiares, nos seus cônjuges. Independente da situação, se é financeira, se é material, se é conjugal, se é drogas, independente da situação, ó Pai. Que a partir dessa noite, essas pessoas possam conduzir nessas próximas 12 semanas, ciente que o mais importante já foi feito. O Senhor disse lá em Marcos 16:16, que eis que vos dou autoridade. Nós tomamos nessa noite posse da autoridade, ó Pai, para quebrar todas as cadeias que nos prendem, ó Pai. Em nome de Jesus. Espírito Santo, no decorrer dessa noite, no decorrer dessa semana, no decorrer do ensinamento do primeiro livro, venha tocar em nosso coração, venha ministrar em nosso coração, venha nos dar discernimento para conseguir entender, ó Pai. E a partir daí começar a fazer o mapeamento da nossa vida.
E só então tomar posse de tudo que o Senhor tem preparado para nós. O Senhor disse que nesse mundo teremos vida e vida em abundância. Nós não queremos esperar a eternidade, ó Pai. Porque nós cremos que a maior abundância é ter o discernimento, ó Pai, para exercer a autoridade e viver uma vida plena, em meio a qualquer adversidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. E aí, gente, na próxima aula, a Iris, que vai estar ministrando, mas assim, para tudo fazer sentido, nós aqui somos apenas facilitadores. Cada um de vocês vai viver experiências extraordinárias. Mas se permitam. Às vezes, né, Iris, nós ministramos aconselhamento. O que está acontecendo aqui? Às vezes, teve uma pessoa que veio de Fortaleza, ele é africano, ele foi levantado a pastor, e Deus colocou um propósito no coração dele voltar para a África e tocar um processo. Só que vocês sabem que a África é governada por muitas entidades na área de macumbaria. E ele reconhecia que precisava tratar várias áreas da vida dele, e essa pessoa saiu de lá e veio aqui. E às vezes nós não temos um tempo igual nós temos agora com ele. Então, de longe, nós mandamos um formulário, ele preencheu esse formulário. Só que às vezes esse formulário, ele não é a fórmula mágica, ele é só uma base para vocês entenderem a forma de deixar o Espírito Santo trabalhar na vida de vocês. Então vamos pegar cada capítulo desse, vamos assumir o compromisso de ler ele, de fazer os exercícios que pede nesse livro, para cada aula fazer sentido. Nós não vamos ficar lendo, entende? Isso daqui existe comunicação bidirecional, né? Tem a unidirecional, que foi a de hoje, eu falei, vocês ouviram. A bidirecional, eu falo, você responde. Só que a comunicação aqui é tridirecional. É o Espírito Santo de Deus que vai interagir com cada um de nós. Cada aula vai ser uma experiência sobrenatural. É igual a mãe. A mãe fala que a gravidez nunca é igual uma da outra. Não é verdade? Eu não sei, mas toda mãe fala isso. Essa aqui. Às vezes, a gente vai fazer isso daqui, se a gente fizer essa aula 4, 5 vezes, cada aula vai ser uma experiência diferente. E às vezes tem pessoas que vão viver a profundidade de Deus, mas outras só vão viver a superficialidade. Tudo vai depender da intensidade de cada um. Então, leiam esse primeiro capítulo, deixe o Espírito Santo conduzir vocês, e aí na próxima aula, aí ele vai facilitar, né? Sim, tenha vontade para responder caso mais as perguntas, né? Sempre comunicando, sempre orando, buscando, né, a presença do Espírito Santo, ele revela essas coisas. Isso mesmo. E eu queria só falar uma coisa sobre a gente refletir. Essa aula maravilhosa que o Tiago deu, é que sempre, tanto o problema no físico, como no psicológico ou espiritual, sempre o sintoma... Só sobrou. Vem aqui, porque algumas pessoas estão de casa e não estão te vendo. O pessoal tem que te conhecer. Fica à vontade. Então, queridos, depois dessa aula maravilhosa aqui que o Tiago, né, nos trouxe, sobre... E o início foi sobre as questões nas 3 esferas, o físico, psicológico e espiritual. E interessante a gente pensar que em todas essas esferas, tanto a espiritual como a psicológica, a física, o sintoma que vai aparecer, ele vai ser no corpo. O sintoma vai ser no corpo. Porém, a causa é que a gente vai precisar, né, mapear e encontrar. No texto que o Tiago leu, dessa mulher cananeia, onde era a estrutura? Qual era a estrutura que sustentava aquela posição de endemoniamento? E a Bíblia fala, a filha dela estava terrivelmente endemoniada. O sintoma estava no corpo da filha, né? Porque ela estava terrivelmente endemoniada, estava no corpo visível. Mas isso, qual era... Só para completar. E tão terrível ao ponto de ela ficar atrás. Desesperada. Então, mas qual era a estrutura que sustentava?
para vocês, né, refletirem em casa. Interessante, sempre vai ser dessa forma, sempre o sintoma é no corpo. E o mapeamento, né, à luz da palavra, das escrituras, a gente vai conseguir identificar aonde é que está a causa, a base que sustenta o problema. Isso aí. Né? Bem, gente. E aí, sim, depois nós vamos fazer um grupo, né, Iris? Legal, faz um grupo, se tiver dúvida, podem me contactar. Algumas irmãs sabem que estou na correria, mas se demorar eu respondo, né, irmã? E tem a Iris, um apoiando o outro aqui, eu acho que é por isso que eu estou muito empolgado, porque às vezes o projeto desse sozinho é delicado, então, uma parceira dessa aí, vamos junto, vitória. Amém? Obrigado, gente. Então, até segunda-feira. Pode ir. Até segunda. Ansiosos, preparados. Amém. Vou te ligar amanhã.